Gente querida, alegria do encontro, eu sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje estou aqui para o nosso programa semanal Antroposofia da Imanência. Ativismo delicado por uma estética da vida viva. E no programa de hoje, o tema é: o ativismo delicado é gentil? Eu coloquei esse título porque sempre quando alguém fala do ativismo delicado, a primeira coisa que vem na mente de quem escuta é gentileza. Então, eu coloquei essa pergunta para problematizar. E aí eu comecei a fazer essa pesquisa com esse viés pela primeira vez, porque sempre eu fico assim um pouco antipatizada com isso, né? Parece que é delicadeza e tal. Mas aí eu cheguei a uma conclusão interessante. Vamos ver se vocês, acompanhando o meu percurso, também chegam nessa mesma conclusão. Então, queria trazer a primeira coisa, uma origem do termo. Então, ele vem, nós vamos ver como que isso vai se constituir, ele vem do empirismo delicado, lá da obra do Goethe cientista, que a gente já comentou aqui no programa. Aproveito para dizer que na descrição desse vídeo está o link para a playlist, caso você não esteja acompanhando essa primeira temporada toda, está lá. E aí eu queria trazer o empirismo delicado de Goethe. 1. Relação entre observação e pensamento, entre percepção e imaginação. A gente já conversou um pouco disso, mas eu queria mostrar como essa relação que a gente fez na antroposofia, na imanência e agora no ativismo delicado, como a gente está no mesmo campo de valor. E 2, possibilidade de entrar no mundo ao invés de ficar confinado, isolado de fora. Eu sublinhei isso para lembrar do significado do que é antroposofia. Lembra que a gente brincou? Migo, antroposofia comigo dentro. Então, o empirismo delicado é aquilo que Rudolf Steiner, ao organizar o arquivo de Goethe, o arquivo da obra científica de Goethe, ele percebeu que a maneira como Goethe olhava para o mundo, percebia o mundo. Tá? Eu até aprendi, uma pessoa linda que está acompanhando a nossa série falou assim para mim, sobre, ao invés de só cosmovisão, cosmopercepção. Então, a cosmopercepção, né? Porque não é só o olhar, é tudo, o corpo todo. A cosmopercepção de Goethe tinha uma qualidade que incluía a gente naquilo que a gente olha, sem perder aquilo que os cartesianos gostam tudo, que é objetividade. É uma certa objetividade comigo dentro. Muito bem. Então, vem o termo delicadeza. Eu até separei um texto até meio longo não, curto, mas essa obra da qual eu tirei aqui, eu vou mostrar quem é o autor, e eu até separei um trecho para ler para vocês. Diz essa nota preliminar: delicadeza. Há um empirismo delicado que se torna
absolutamente idêntico ao objeto, transformando-se dessa maneira em verdadeira teoria. É uma frase de Goethe que está lá na obra desse pensador que eu vou trazer para vocês agora. E aí ele diz assim: a frase ativismo delicado surgiu de uma paráfrase intuitiva feita sobre o conceito de empirismo delicado. A compreensão, a abordagem e os métodos desenvolvidos por Goethe em sua busca por um caminho de conhecimento, por uma epistemologia que fosse uma maneira participativa e holística de enxergar para dentro. Achei interessante isso. É a percepção, né? Enxergar para dentro do mundo. Vão muito além do nosso atual modo de pensar tecnológico e instrumental. Então, ele diz assim, eles, né, dizem assim, Goethe usou o termo empirismo delicado. A frase e a sentença a qual ele pertence tem sido objeto de muitos tratados. Ele forma a base de uma abordagem fenomenológica goetheana, um empirismo que se torna absolutamente idêntico ao objeto. É a tal da problemática filosófica de ultrapassagem da dicotomia sujeito-objeto, que está na base, gente, de muita coisa, como a gente vai ver no programa de hoje. Um empirismo que se torna absolutamente idêntico ao objeto soa como se nossa costumeira separação entre sujeito e objeto, entre o sujeito que percebe e aquilo que é percebido, entre o ator e a ação, fosse impossível. A frase realça a enormidade do desafio confrontado por um ativismo social verdadeiramente radical, que toca o cerne da luta por uma justiça e liberdade em um mundo de complexidades. Esse texto inteiro está no nosso site, depois eu mostro onde, para quem ainda não sabe, tá bem? Então, vamos conhecer nossa referência principal. Antes, preciso dizer, Rudolf Steiner inspirou-se em Goethe, o ativismo delicado de Alan e Sue Kaplan também. Olha eles aí. Peguei essa foto porque eu acho eles tão amorosos. Eu deixei aqui para vocês um vídeo também nas referências e está lá no nosso site, para vocês verem a integração desse pensamento. É lindo ver, né? Ativistas compondo o pensamento com a sintonia que esses dois possuem. Então, eles têm esse projeto lá na África do Sul, Proteus Iniciativa, também estou deixando aqui o link para vocês acessarem, e diz o ativismo delicado, uma abordagem radical para mudanças. O ativismo delicado é verdadeiramente radical por ser consciente de si próprio e por compreender que seu modo de enxergar é a mudança que se quer ver. Então, esse é o mote do ativismo delicado. E o que nos une a ele tem muito a ver com essa citação que o Kaplan fez do Goethe. Todo processo corretamente observado faz despertar em nós um novo órgão de cognição. Já falamos disso aqui, né? Esse membro sensório, essa percepção. Deve haver uma diferença entre ver e ver. A questão da visão, de novo, visão, percepção. Porque senão as pessoas se arriscam a ver e ainda assim veem através das coisas. Então, a questão de olhar para o mundo comigo dentro, de estar dentro do mundo e perceber o quê? As forças que atravessam. Lembra da rosa?
Quando você vê a rosa no laboratório, você importantes de compreender suas características, mas perde algo da rosa, que é justamente essa visão da rosa no lugar da rosa, com seu ambiente, com as forças que atravessam essa rosa, com a sua atualização naquele quintal, naquele jardim, naquele lugar. Então, tudo isso faz parte da rosa. E perceber isso é o esforço que Goethe fez e que a antroposofia e quem trabalha com a fenomenologia goetheana procura desenvolver. Então, está aqui ele tem esse livro Artistas do Invisível, voltado para o processo social e o profissional de desenvolvimento. E esse vídeo também está lá no nosso... É um programa com tradução que foi feito aqui, porque ele vem ao Brasil, tem uma ligação forte aqui com o Brasil. E aí, o ativismo delicado é uma prática essencialmente social. Traz o reconhecimento de que somos parte do tecido social com o qual nos envolvemos. O mundo é comigo dentro. É a nossa própria prática o que almejamos mudar. E aí, eu quero falar um pouquinho como que a gente começou com esse movimento do ativismo delicado. Logo após, né, a catástrofe que foram as eleições de 2018, tinha muita tristeza no ar. E durante as eleições, a gente viu muita coisa ruim acontecer. E aí, durante todo o processo, eu pensava assim, eu quero atuar, eu quero ser ativa nas redes, aonde eu estiver, mas eu não quero me brutalizar. Então, o tempo todo ficava essa questão de como é que eu... Sempre me perguntava, quando ia construir uma postagem, sempre eu me perguntava, isso está contribuindo para a gente permanecer ético? E aí nós começamos a fazer um movimento. Eu e algumas pessoas que se interessaram, a gente começou a fazer um movimento de ativismo delicado, que era justamente compor ações caseiras, como a gente chamou, de resistência. Então, essas ações pequenas para resistir àquele mundo que estava imperando e que ainda impera, mas que a gente continua ativo para mudar. Então, queria trazer esse verso para introduzir um método vivo. Eu acho ele lindo, vou mostrar depois quem é o autor, o Guto Gutierrez, trouxe o site deles para quem se interessar. Então, ele diz assim: existe uma forma de conhecer nem muito aberta, nem muito fechada, que não busca o fim do processo de conhecimento ou a definição última, que não provoca paralisia, fragmentação ou morte daquilo que pesquisa, mas se move delicadamente, se dobrando ante o que vê e o que não vê. Acho isso lindo. Que nos permite soltar as amarras do controle do pensar, embora seja árduo, para fazer emergir, num tempo próprio, um fluxo vivo de significados que nos comove. Uma forma de conhecer que empresta do brincar à leveza, da leveza ao rigor, do rigor à maravilha. Nossa, eu achei que ele estava muito, muito inspirado. É o Guto Gutierrez, que ele diz assim da semente: como sondar o mistério da semente? Essa que contém em si adormecida todo o potencial da vida, de não apenas uma, mas de milhares de outras vidas.
é demais. Então, o site dele está aqui também, está lá no nosso site também, todos os caminhos. Muito bem. Aproveitando que eu trouxe a referência do Guto, quero trazer outras referências que são queridas aqui de casa. Então, tem ecossocial, pensamentos vivos, relações saudáveis, compromissos genuínos. E aí eu tenho até um vídeo com eles que eu trago, que eu trouxe a antroposofia da imanência, que eu estou deixando lá no nosso site também para vocês conhecerem. Temos o Instituto Fonte, que é o que também tem relação, todos têm relação com a Sue e o Alan Kaplan. Então, são dois caminhos assim muito interessantes para vocês conhecerem. Por fim, um pouco de estudo filosófico. É complexo, mas importante para quem quer se aprofundar. Então, eu trouxe aqui uma citação do Gordon Miller, na introdução de um dos livros da obra científica de Goethe que é mais popular, que é a Metamorfose das Plantas. Então, diz assim, Goethe ecoou a visão holística de Spinoza da realidade em sua convicção de que, olha a chave, tá, gente, do pensamento, espírito e matéria, alma e corpo, pensamento e extensão, todos esses pares binários que produzem dicotomia, olha que interessante, são os integrantes gêmeos necessários do universo e serão para sempre. E para nós compreendermos não só o aspecto material exterior, mas também o aspecto interior, ideal ou ideal, até gosto de falar assim, ideal, né? que é das ideias, dos pensamentos, ou arquetípico das coisas naturais, Goethe descobriu que, correspondentemente, devemos empregar ambos os olhos, os do corpo e os olhos da mente, do espírito, tanto a percepção sensorial quanto a intuitiva, em harmonia constante e espiritualizada. Eu acho isso muito importante porque legitimar a nossa intuição, a nossa percepção, é um movimento de poder. Porque muitas vezes, diante de um conhecimento duro, dado, nós vamos tratar muito desse assunto aqui, nós deslegitimamos aquilo que a gente não enxerga direito, mas que a gente intui. E eu acho que fortalecer os nossos processos intuitivos, contra-intuitivos, saber lidar com eles, né? Tem o Siddhartha Ribeiro que fala dos sonhos, com todos esses universos simbólicos que nos permeiam. Isso é um esforço que a gente do contemporâneo tem que fazer muito, muito, muito. Porque, né, fomos adestrados a acreditar em algo que se diz muito forte, mas que é tão frágil, né? Essa razão é tão fraquinha. E ele continua, o Gordon Miller, tá, gente? Goethe foi especialmente tocado pela proposta de Spinoza de que, quanto mais entendemos as coisas específicas, mais entendemos a Deus. E aquele Deus de Spinoza, né, esse Deus da potência, e ele juntou empirismo rigoroso com imaginação precisa para ver determinados fenômenos naturais como símbolos concretos dos princípios universais, organizando ideias ou leis intrínsecas da natureza. A partir da percepção sensorial dos elementos exteriores, a abordagem científica de Goethe busca
o objetivo maior de um conhecimento que ilumina, aquece. Eu gosto de aquece em vez de ilumina, que aquece a partir de dentro de si. Essa maneira de saber, a partir de dentro, está enraizada, em última análise, numa harmonia ou identidade entre o espírito humano e o espírito da natureza, quando um espírito fala para o outro. Eu acho isso de uma alegria. Esse pensamento nos alegra. Por quê? Porque é aquele pensamento que ele é inclusivo e não exclusivo. Ele não separa, ele inclui. Muito bem. E aí, nosso GA4, né? O livro Filosofia da Liberdade, Rudolf Steiner, diz: a realidade que o dualismo, ou seja, esse pensamento da razão, que separa mente e corpo, que separa natureza e cultura, que separa. A realidade que o dualismo procura de trás do mundo empírico, ou seja, de trás daquilo que a gente vê, que a gente percebe, com a nossa corporeidade, o monismo encontra dentro dele. Ou seja, para esse pensamento inclusivo, os significados não estão fora do mundo, estão no mundo mesmo. Bem, vamos ver o nosso caminho até aqui. Então, já fizemos uma jornada, estamos quase no final da nossa primeira temporada, que é uma temporada de apresentação, né, introdutória, ficamos no título. Então, o primeiro programa fez aquela apresentação, depois o que é antroposofia, onde o mundo é comigo dentro, é a chave, depois imanência, como assim, onde a gente falou a mesma coisa que a gente falou hoje, com outras palavras, que diz: aquilo que a gente quer perceber está ao nosso alcance. E hoje, o ativismo delicado é gentil? E é isso que eu vou tentar trazer agora. Afinal, o ativismo delicado é gentil? Eu trouxe uma figura maravilhosa, que é o profeta Gentileza, com essa frase: gentileza gera gentileza. Fiquei pensando na delicadeza e na gentileza, quase sinônimos. Mas tem uma questão aí. Delicadeza é o modo como você vai lidar com alguma coisa. E gentileza é um modo como você vai lidar com o outro. Então, você tem uma delicadeza que gera uma gentileza. Então, eu fiquei pensando assim, até escrevi um rascunho aqui para não me perder na hora de falar com vocês. Se o ativismo é delicado, pois o mundo é comigo dentro. Quando o mundo é comigo dentro, eu trato, é um ser humano, né? De outra maneira. De outra maneira, porque se eu me considero fora do mundo, eu critico, eu repudio, né? Eu desqualifico. Mas se eu estou dentro, eu vou pensar 2 vezes em fazer isso. É um instinto de preservação. Talvez isso vá gerar uma delicadeza. E essa delicadeza, quase sempre, ela é expressa com movimentos gentis, que incluem a mim e o outro no mesmo mundo. Se, junto ao profeta Gentileza, que figura, né, gente? Podemos concluir que a gentileza gera gentileza, é possível inferir que o ativismo delicado pode ser gentil, sim. Então, também coloquei um caminho para quem não conhece, para quem é jovem, não conhece o profeta Gentileza, coloquei também um caminhozinho para ele lá nas nossas referências. Então, antes do verso, vamos organizar nosso estudo. Tem gente
Tem gente fazendo caderno, estou achando ótimo. Lá no site do Ativismo Delicado, né? Ações caseiras de cuidado e resistência. A gente tem a nossa página do Paz e Bem. Lá tem todas as referências, tem o PDF dessa apresentação que eu coloquei aqui para vocês. Tem as referências que eu usei hoje, que foi o Goethe, né, do Metamorfose das Plantas, a introdução, a edição inglesa do Gordon Miller. Coloquei o Alan e a Sue Kaplan também, e esse texto inteiro, o Ativismo Delicado, uma abordagem radical para mudanças, também está no nosso site, assim como o Filosofia da Liberdade, do Rudolf Steiner, também está no nosso site. Então, queria encerrar com um verso para um ativismo delicado. Mário Quintana hoje, tá, gente? Sentir primeiro, pensar depois. Perdoar primeiro, julgar depois. Amar primeiro, educar depois. Esquecer primeiro, aprender depois. Libertar primeiro, ensinar depois. Alimentar primeiro, cantar depois. Possuir primeiro, contemplar depois. Agir primeiro, julgar depois. Navegar primeiro, aportar depois. Viver primeiro, morrer depois. Sigamos juntas a produzir conhecimento por uma estética da vida viva.